Em Washington, diante da intensificação da guerra no Oriente Médio, decidiram suspender as sanções contra o principal parceiro da Rússia, a Bielorrússia. Hoje, o enviado do presidente americano, John Cole, chegou a Minsk e se encontrou com o ditador local, Alexander Lukashenko, como parte de uma missão voltada para negociações sobre a libertação de presos políticos. Durante o encontro, Lukashenko declarou que quer conversar sobre a guerra no Irã e sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Depois, o regime de Lukashenko libertou 250 presos políticos, mas, como você pode imaginar, Lukashenko não fez isso de graça ou sem motivo. Washington concordou em aliviar as sanções contra o setor financeiro da Bielorrússia, incluindo o Belinvest Bank, além de remover todas as sanções restantes da Belaruskali, da Companhia de Potássio da Bielorrússia e da Agro-Roskvit. Na prática, os Estados Unidos legalizaram assim o método de comércio de vidas humanas. Lukashenko fala abertamente que prendeu centenas de pessoas, colocou-as atrás das grades e agora vai soltá-las aos poucos em troca do levantamento das sanções. Mas aqui vale a pena olhar atentamente para a lista de empresas das quais as sanções foram retiradas hoje e lembrar que o bloqueio do Estreito de Hormuz, no Oriente Médio, também levou à suspensão do fornecimento de fertilizantes. E, de certa forma, há uma certa lógica nisso, mas vamos analisar. Meu nome é Alexei Pitt e vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário neste vídeo. Isso ajuda muito os algoritmos do YouTube a recomendar este episódio para o maior número possível de espectadores. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Pitt News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, tenha paciência, agora vamos explicar tudo direitinho. Hoje, o enviado do presidente americano John Cole mais uma vez chegou a Minsk e se encontrou lá com o ditador local, Alexander Lukashenko, como parte de uma missão voltada para negociações sobre a libertação de presos políticos. Bem, pelo menos oficialmente é assim que ela se chama. Durante o encontro, Lukashenko disse querer discutir as guerras no Irã e na Ucrânia. Veja uma fala dele antes da reunião. Acho que meu ponto de vista sobre problemas globais, especialmente sobre a situação no Oriente Médio, será importante para vocês, já que estão lutando contra nossos amigos. Estou pronto para discutir essa questão abertamente. No geral, vale lembrar que Trump encarregou Cole de tentar libertar mais de 1.100 bielorrussos que estão atualmente atrás das grades devido à sua atividade política ou de direitos humanos na Bielorrússia. Negociações anteriores libertaram mais de 100 presos políticos, incluindo um ganhador do Nobel, o Nobel da Paz Ales Bialiatsky e os políticos da oposição Maria Kolesnikova e Viktor Babariko. Por isso, os Estados Unidos suspenderam parte das sanções contra a Bielorrússia, e o problema é que isso desencadeou um processo perigoso. Agora, qualquer ditador no mundo sabe muito bem que os Estados Unidos, afinal, negociam com terroristas que sequestram pessoas e as colocam atrás das grades por motivos políticos. Foi exatamente isso que Alexander Lukashenko fez. Portanto, é possível prender opositores e depois exigir de Donald Trump o levantamento das sanções em troca da libertação deles. Por outro lado, alguns analistas acreditam que, dessa forma, Washington também espera, de certa maneira, afastar Alexander Lukashenko de Vladimir Putin. A oposição bielorrussa considera essa tentativa sem sentido, mas expressa gratidão pela libertação dos presos políticos. Alexander Lukashenko já declarou que está sendo preparado um grande acordo entre os Estados Unidos e a Bielorrússia, mas ele não será assinado às custas das relações com a Rússia. No final, hoje o ditador bielorrusso Alexander Lukashenko concedeu perdão a 250 pessoas condenadas por supostos crimes de caráter extremista. E então, no serviço de imprensa de Alexander Lukashenko, foi declarado, cito, o presidente tomou a decisão de conceder perdão a uma série de pessoas condenadas por crimes de caráter extremista. Em primeiro lugar, o chefe de Estado, tradicionalmente. Guiou-se pelo princípio do humanismo. E, claro, levou em consideração os pedidos feitos por mães, esposas e familiares dos condenados. Mas, amigos, isso é uma mentira tão cínica. Lukashenko libertou os presos porque os Estados Unidos suspenderam novamente as sanções contra a Belarus. Os Estados Unidos estão suspendendo as sanções contra a Belarus, em particular contra bancos e empresas-chave, incluindo a Companhia de Potássio da Bielorrússia e a Belaruskali. Ou seja, estamos falando dessas empresas que produzem fertilizantes de potássio
O representante de Donald Trump informou que as restrições serão retiradas do Ministério das Finanças da Bielorrússia, do Banco de Desenvolvimento da Bielorrússia, do Belinvest Bank e dessas mesmas empresas que produzem fertilizantes. Ou seja, as sanções foram retiradas de forma que a Bielorrússia pudesse vender fertilizantes para o Ocidente e receber pagamentos por isso sem sanções. E aqui eu preciso explicar por que Donald Trump estava com tanta pressa para retirar as sanções exatamente dessas empresas bielorrussas. O agravamento da situação no Estreito de Hormuz, no Oriente Médio, um corredor marítimo estratégico entre o Irã e a Península Arábica, por onde passava cerca de 20% de todo o petróleo mundial, provocou uma onda de preocupações também em relação à segurança alimentar do planeta. A questão é que pelo Estreito de Hormuz são transportados não só petróleo e gás, mas também enormes volumes. E agora, graças à crise iraniana, a China está gradualmente se tornando uma monopolista global no mercado de fertilizantes. Como se diz, fiquem de olho nas mãos. Os países do Conselho de Cooperação do Golfo, em particular a Arábia Saudita, o Catar e Omã, são fornecedores-chave de 2 dos 3 principais fertilizantes vegetais. Em primeiro lugar, esses países respondem por cerca de 1/4 das exportações mundiais de ureia. Esse é um fertilizante nitrogenado que estimula o crescimento das folhas e dos caules. Em segundo lugar, esses países desempenham ainda um papel ainda mais importante na produção de fertilizantes fosfatados. A produção de fósforo exige enxofre, que é obtido do petróleo e do gás, e 1/3 de todo esse enxofre no mundo vem do Oriente Médio. O fósforo é um dos 3 nutrientes essenciais para as plantas, junto com o nitrogênio e o potássio. Sem uma quantidade suficiente desses elementos no solo, não é possível obter uma colheita normal de grãos, vegetais e frutas. É por isso que Trump está com pressa de liberar o potássio bielorrusso para o mercado mundial para tentar compensar pelo menos um pouco a escassez de fertilizantes no mundo. Mas, e eu preciso destacar isso, aqui Trump mais uma vez prejudica seu próprio aliado, pois o Canadá é o ator dominante no mercado mundial de potássio, e é justamente o Canadá que poderia agora suprir a escassez. Mas Trump decidiu liberar a Bielorrússia no mercado, mas aqui também vale lembrar que as declarações sobre uma fome em massa estão exageradas. Lembro que a Rússia, apesar da invasão à Ucrânia em 2022, manteve a posição de maior exportador de fertilizantes do mundo e as sanções não mudaram isso. As preocupações sobre uma fome em massa após 2022 acabaram sendo exageradas. O nível global de fome desde 2022 diminuiu um pouco em vez de aumentar. Assim, a crise atual é, claro, séria, mas não catastrófica. Mas isso é um ótimo motivo para tirar Lukashenko das sanções. Por outro lado, Trump não quer deixar a China lucrar com a crise no Oriente Médio. Atualmente é a China que produz 13% do estoque mundial de potássio. Então, retoricamente, a retirada das sanções contra a Belarus pode ser explicada pela crise no Oriente Médio. Mas na prática, mesmo sem os fertilizantes bielorrussos, o mundo não morreu de fome e não morreria desta vez também. Vou deixar em aberto, compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Se este episódio foi interessante e útil para você, e você quer apoiar o trabalho do nosso canal no YouTube, isso pode ser feito financeiramente através de qualquer doação, assinatura ou patrocínio no YouTube. É fácil fazer isso. Todos os links e informações estão na descrição. Ou use o botão de inscrição abaixo do vídeo. E se tornar um patrocinador, ou acesse o QR Code que está na sua tela. Essa é a maneira mais conveniente de apoiar o nosso canal com uma doação única. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.